2019 tem sido um ano de desafios importantes para Moçambique. A passagem do ciclone Idai deixou um rastro de destruição inacreditável. Senhor Presidente, bem-vindo à Euronews. Como é que se lida com uma situação como esta? Os ciclones que surgiram em Moçambique de 14 a 15 de março e depois mais 25 de abril, são os ciclones que deixaram Moçambique, retardaram o processo. Nós já estávamos a reanimar o país depois da crise financeira que assolou o mundo e Moçambique idem. Os nossos produtos que tinham baixado o preço, estávamos já animados para ver se levávamos de 3,7 o crescimento para 4,7. E tudo indicava que estávamos a caminhar nesta linha. Agora, depois dessa destruição que sofreu a cidade da Beira, culturas, áreas cultivadas que foram desapareceram, as habitações, etc., Moçambique retrocedeu e nós tivemos que fazer a revisão do nosso crescimento para 2,0%. Ainda estamos a trabalhar nesse sentido. E, portanto, ressente-se o retrocesso do crescimento do país. O esforço de reconstrução tem sido gigantesco. Em que ponto estamos? E não falo, obviamente, apenas de infraestruturas, mas das vidas dos moçambicanos. Naturalmente, vidas perdidas, mais de quase que 7 centenas, incluindo o Kenneth, essas já não temos como. Os ferimentos, estamos a tentar ver se conseguimos as pessoas feridas, as pessoas deslocadas, pessoas sem comida. E tudo indica que, pelo esse ritmo, setembro, próximo mês de setembro, poderemos ter problemas da crise alimentar em Moçambique. Mas estamos a trabalhar para ver se vamos à segunda época, provendo sementes para os agricultores, etc. A reconstrução, o processo começou. Começou primeiro com a avaliação, o que foi destruído, o que tem que ser recuperado e como tem que ser recuperado. Esse processo está todo a decorrer. Nós fizemos a conferência, como disse há bocado, de doadores, onde tivemos muita participação de todo o mundo para compreender o que há e a solidariedade. Conseguimos 1/3 do valor previsto, o nosso valor previsto, avaliado ainda com assistência internacional, é de 3,2 mil milhões de dólares americanos, e conseguimos 1,2 mil milhões, o que significa que gradualmente vai andando e o processo será que recomeçar, só que agora sai o processo de desembolso dos valores que foram prometidos e nós também estamos a aumentar mais iniciativas nacionais para repormos o tecido também empresarial. O país está hoje melhor preparado para responder a uma catástrofe natural, e eu falo naturalmente em termos de organização, mas também de governança. Geograficamente, nós estamos numa situação propensa a esse tipo de problemas. Por isso, nem sequer a dimensão se consegue avaliar na totalidade. Por exemplo, o Idai foi destruidor, incluindo o próprio Kenneth. Foi muito violento. Foi silencioso, mas de uma forma violenta. Preparação e organização, o nosso Instituto Nacional de Gestão de Calamidades completa este ano 20 anos, significa que acumulou uma experiência ao longo dos anos. E essa experiência, caracterizada, tem métodos de preparação, prepara as pessoas, treina, organiza exercícios de simulação, mais comunicação com o serviço de meteorologia, a maneira como disseminar a mensagem de preparatória em diferentes línguas, usa diferentes métodos ou peças teatrais, através de canções, músicos, etc. Esse é o trabalho que está a ser feito. Agora, estarmos preparados, não diria que estamos na totalidade, porque isso envolve meios, por exemplo. Quando isso acontece, envolve meios, e esses meios têm que ter uma certa forma de ser tratados. Por exemplo, nós tínhamos colocado agora na zona da Beira, quando prevíamos ciclones, tínhamos colocado algumas embarcações, alguns meios aéreos, embora poucos que existem, mas uns, mesmo nesse processo, sofreram também danificação e não conseguimos totalmente. Mas estamos atentos, o governo está atento, estamos agora a trabalhar no sentido de termos o seguro de calamidades, o fundo de calamidades, e pensamos que essas são formas que gradualmente vão nos fazer crescer. Como é que está a ser feita esta gestão de fundos internacionais? Porque se falou, de alguma forma, podia ter havido ali alguns desvios. Como é que isto está a ser feito? Bom, os fundos são esses 1,2 que têm que entrar. Nem todos entraram. Algumas instituições internacionais entraram. Até agora não acredito que mais de metade tenha entrado. São promessas, foram feitas e há procedimentos para serem entregues esses fundos. Mas essas, quando se fala de transparência no uso, refere-se mais àqueles apoios imediatos que surgiram no momento de resgate, momento também de acomodação, da recolha das pessoas das zonas de difícil acesso, de zonas de risco. Então, esses apoios a que se referem.
Então, nós, durante o momento, e até incluindo, já se falava de transparência antes dessas coisas chegarem a nós. Os primeiros apoios que nós tivemos, aliás, a primeira assistência que foi feita aos afetados foi feita com recursos nacionais. Nós, como temos o INGC, tem armazéns onde prepara-se no mínimo 3 dias de sobrevivência quando há essas coisas. E tínhamos isso em armazém, tudo, os materiais básicos e perto desta zona. Alguns deles não conseguimos usar porque quando destruíram-se os armazéns, molharam as comidas, etc., não deu para usar. Então, mas os primeiros apoios foram totalmente de apoios nacionais, daqueles dias imediatos. Então depois começaram a vir apoios e eu estava agora a explicar nesse fórum Euroáfrica. Estive muito a falar sobre isso no sentido de que tem que se ver as tradições quando às vezes anunciamos as percas ou os desvios. Porque para quem ficou uma semana sem comida, sem água, quando aparece um caminhão, quando aparece um helicóptero a trazer água, a trazer bolachas, etc., a tendência é correr para ser primeiro e recuperar. E essa tendência, a corrida, a carregar e fugir, não pode pensar que isso é roubo. A pessoa precisa da comida. Nós temos que gerir. É verdade, houve alguns desvios de pessoas que eram responsabilizadas para poder fazer a distribuição. Uns colocaram nas suas casas porque não tinham onde colocar, não havia armazéns. E há quem pensou que isso é desvio. Outros, pronto, não fizeram chegar, mas esses casos foram responsabilizados. Nós, nesse ato, indo diretamente à pergunta que é justa, é que o que fizemos é aumentar mais o processo de fiscalização, envolver sociedade civil também na avaliação, mas também uma fiscalização independente. Este Fórum Euráfrica tem como objetivo aproximar os dois continentes. Acha que a África ainda é vista apenas como uma fonte de matérias-primas? Infelizmente, há quem pensa assim e às vezes alguma corrida que se faz é para ver qual é a primeira oportunidade que alguém tem para isso. Mas nós, os africanos, já estamos atentos em relação a isso. Os dirigentes africanos são ouvidos, de facto? Estou aqui e fui ouvido numa plateia bastante concorrida e nós deixamos a nossa mensagem. Em outros fóruns, por exemplo, ontem estive com os empresários, dissemos exatamente que nós temos sim matéria-prima em Moçambique, na área da agricultura, também produzimos, mas precisamos mais. A formação dos moçambicanos, neste caso concreto, falo o caso concreto de Moçambique, o que significa países africanos, logicamente, mas precisamos mais formação para as pessoas ter o conhecimento. Também a tecnologia, precisamos também. O que mais dissemos que a matéria-prima em Moçambique tem que ser transformada em Moçambique, emprega mais gente, acrescenta o valor das suas exportações e gradualmente isso está a acontecer. Há muitas empresas, incluindo empresas aqui, neste caso, europeias. O que é que a União Europeia pode, de facto, fazer para ajudar a impulsionar a economia moçambicana? Bom, a União Europeia tem estado a fazer muito. Por exemplo, o processo de paz. Estamos a trabalhar muito com a União Europeia e estou à espera da visita deles. Se tudo correr bem ainda este ano, podemos conseguir, se não no início do próximo ano. Temos trabalhado no dossiê de paz, exatamente. Esta é a condição principal para que todo tipo de investimentos, o país tem que ser respeitado. As pessoas têm que acreditar que nos seus investimentos, onde tem continuidade. E temos feito isso, mas também há muitos projetos de investimentos da União Europeia na área de água, área das estradas, dos hospitais de saúde, por exemplo. Está a trabalhar com Moçambique, é um grande parceiro. A União Europeia é um dos grandes parceiros que Moçambique tem. A CPLP não é porta para a Europa, mas unida pode dar cartas, acredito, não é? Angola assume a presidência desta comunidade já no próximo ano. Estamos a falar de dois países que são vizinhos. Que sinergias podem ser desenvolvidas entre Angola e Moçambique? Bom, tenho estado a falar com o presidente Lourenço muitas vezes. Nós queremos mover CPLP. E a oportunidade que Angola vai ter, vamos mover. Eu vou receber ainda este mês, no final do mês ou no início do outro presidente de Cabo Verde, que estão agora a presidir, para podermos avaliar. Mas queremos criar ebulição. E isso é importante entre nós. O país que achar que ainda não está criadas as condições vai ficar de trás, mas as potencialidades que há em Angola, potencialidades que há em Moçambique,
em Portugal, também Brasil, Cabo Verde, o turismo que há. Então nós queremos que isso, criar pacotes, incentivos concretos para poder aliciar entre nós os membros da CPLP. Mas eu vou deixar isso para o presidente Lourenço, qual é a mensagem, qual é o tema, qual é o capítulo que ele vai definir para orientar a CPLP. Estamos em ano de eleições em Moçambique. O Sr. Presidente já assumiu que não conseguiram fazer tudo o que podiam, o que gostariam de ter feito. Se vencerem as próximas eleições, falamos primeiro das legislativas, naturalmente, quais são as primeiras apostas, as principais apostas? Primeiro, temos que completar o processo de paz, porque o processo de paz, esse não é um processo terminal. E, sobretudo, um país com a experiência como Moçambique, exatamente dos momentos eleitorais, gerir o ambiente após eleições é muito complicado. Então, estou muito concentrado como que isso terá que ser gerido, para ver se não seja mais um problema. Senhor Presidente, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.